Bom dia, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar do Zoho Workplace com a CCM. Se puderem sinalizar aqui no chat se vocês estão nos ouvindo? Perfeito. A gente vai dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando e já a gente começa a falar, então, sobre o showroom ao pós-venda, a colaboração eficiente para as concessionárias. A Centemilha, apesar de ter quase 123 anos da fundação, ela é sempre uma empresa muito ligada à área de tecnologia, investe, sempre muito vanguardista na parte de tecnologia. Bom, é muito engraçado, né, a gente falar do dia a dia da TI numa concessionária, porque a concessionária, ela é uma empresa comercial, né, então ela atende os clientes na parte de venda de veículos, atendimento na parte de serviços, autopeças, distribuição. E ser uma TI de uma concessionária, nós temos que estar sempre atento a melhorias, ao atendimento ao cliente. A preocupação que eu acho que é comum nas empresas é a comunicação. Comunicação é um ponto que, uma vez resolvido, eu acho que todas as empresas vão se dar bem no mundo, viu? Tudo, quando você tem várias plataformas, é sempre um login e senha diferente. Nós tínhamos diversas soluções não integradas, era o grande problema nosso. Então nós tínhamos uma solução de e-mail, uma solução para meeting, uma solução de mensageria, e era totalmente descoordenado. É um verdadeiro caos para o TI, né? Você ter tudo isso descoordenado, desintegrado, né? Não com essa falta de integração, e gera uma demanda muito alta, né? E muita demanda manual, né? Então, os nossos e-mails, a gente tinha uma outra ferramenta para spam, uma ferramenta para antivírus. E é difícil você colocar todos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, a entrada do Zoho na nossa empresa foi para facilitar essa comunicação com todos. Tá? Então, você quer fazer uma reunião virtual, você manda o link, a pessoa entra no link e a gente já começa a conversar. Tal. Estando integrado, fica bem mais fácil de conversar com as pessoas e é mais ágil também. Esse número alto de soluções que a Zoho tem, né, totalmente modular, uma solução modular, então a gente pode ter vários módulos. Se nesse primeiro momento eu quero só 3, 4, meia dúzia de módulos, eu posso fazer a contratação de forma modular. Atualmente, a Centemilha tem 600 licenças de Zoho, sendo 50 Workplace profissional e 550 meio light. A Zoho trouxe uma flexibilidade muito grande para nós, em termos de painel de monitoramento. Então, eu consigo entender ali a quantidade de tráfego de e-mail, quanto entra, quanto sai, sazonalidade por dia, né? Com a adoção do Zoho Workplace, pelo menos 6 ferramentas eu substituí. Então eu tinha ferramenta de e-mail, ferramenta de spam, ferramenta de meeting, ferramenta de mensageria. Tudo isso foi substituído pelo Zoho. Então tem o e-mail da montadora, o e-mail da Centemilha, o e-mail disso, o e-mail daquilo. E quando a gente integrou isso tudo numa plataforma, todas essas mensagens que chegam dessas plataformas, a gente concentrou tudo dentro do Zoho. Então é muito mais simples de você fazer essa comunicação com todos, sabe? Então acaba te dando uma velocidade de comunicação, uma velocidade de cobrança, uma velocidade de acompanhamento bem maior do que quando a gente não tinha ferramenta. Agilidade, eficiência e produtividade da nossa turma. Uma das principais métricas que eu levantei para poder adotar o Zoho, não só a facilidade de integração, mas foi a questão financeira também. Então, substituindo tudo isso que eu tinha, eu consegui adotar a solução integrada da Zoho. E sem contar as horas técnicas do meu time que eu liberei também com essa solução integrada da Zoho. Com certeza tivemos economia, o ROI significativo. A gente teve em torno de 20% de redução do valor que nós pagávamos antes das ferramentas que nós tínhamos com a adoção do Zoho. Uma das coisas que nos fez mudar para o Zoho foi a questão da segurança, né? Tínhamos ferramentas ultrapassadas tecnicamente, mas contamos com o apoio da CCM, que nos auxiliou na parametrização, no treinamento, no entendimento da ferramenta. Isso foi fundamental para um processo de sucesso da migração. A etapa de migração geralmente é uma etapa mais sensível, né? O cliente ele fica ali com receio ou preocupado de que algo aconteça ou se mesmo vai ter algum impacto na operação que já está acostumado a usar uma ferramenta ali no dia a dia. Que a gente conseguiu ter essa troca mais dinâmica com a equipe.
Então, assim, um passo muito importante ali para o projeto é poder passar essa proximidade para o cliente e ele ter ciência de tudo que vai acontecer ao longo do projeto. A gente conseguiu acompanhar esse projeto junto com a Santa Emília e garantir que estava tudo bem planejado e organizado para a gente fazer essa migração. Super recomendo o Zoho Workplace, né, como head de TI, principalmente por questão de agilidade, né, o time técnico ganhou muito com a Zoho e também as pontas, né, os departamentos, colaboradores. Hoje nós temos um universo, um ecossistema colaborativo por conta da adoção da solução Zoho. A eficiência comercial, até com o cliente também, você tem que ter essa comunicação ágil. Então, se você comunica rápido com os vendedores, com a equipe comercial, e eles se comunicam também de forma ágil com os nossos clientes, o ganho aí é visível, é na hora. Perfeito, gente. Então, vamos dar início oficialmente ao nosso webinar. Bom dia a todos que chegaram. Prazer, eu sou a Joana, eu sou do time do Zoho Workplace, e hoje eu estou aqui com a Tatiana, que é Account Executive, especialista no segmento automobilístico na CCM Tecnologia, e também estamos com o André Marques, que é o Head de TI do Grupo Santa Emília, que acho que muitos já puderam ver um spoilerzinho do que a gente vai falar aqui hoje nesse webinar. Mas hoje a gente vai falar, então, sobre o showroom ao pós-venda, como que a colaboração é super importante para trazer mais eficiência operacional para o setor auto. E aí, para a gente começar, Tati, já vou passar a palavra para ti. Bem-vinda, fica à vontade. Obrigada. Bom dia, todos me ouvem bem, né? Primeiro eu queria dar as boas-vindas à CCM, eu como representante da CCM, agradeço muito a participação de todos, a gente gosta bastante de proporcionar esses momentos, né, por conta de que a gente ouve diariamente os desafios dos gerentes de TI que trabalham aqui conosco, né, e dá para ver que é uma vida tranquila, deixo o microfone fechado nessa hora, para ninguém me xingar aqui, mas brincadeiras à parte, a gente sabe dos desafios que a gente ouve todos os dias aí dos gestores de TI, especialmente, que é quem a gente conversa, né? Vou falar, então, um pouquinho sobre esses desafios. Então, antes de começar, eu quero fazer mais uma provocação, né? Quem aqui já ouviu alguma versão da frase "isso não é prioridade agora, o cliente está esperando na loja"? Se você trabalha com TI em uma concessionária ou em qualquer empresa do setor automotivo, aposto que vocês já ouviram algo parecido com isso, né? A urgência da operação comercial quase sempre atropela qualquer projeto de melhoria tecnológica. Enquanto isso, o backlog de TI vai crescendo, os problemas de integração vão se acumulando e a experiência do cliente vai sendo comprometida em silêncio, né? Porque os departamentos não se comunicam como deveria. Hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, o que acontece nas áreas internas de uma concessionária, como a falta de integração entre showroom, atendimento, oficina, peças e pós-venda, como isso impacta diretamente o cliente. E o que TI pode fazer a respeito disso. Pode passar para o próximo slide, por favor, amor? Existe um mito comum sobre concessionárias, a ideia de que o negócio é vender carros. Mas qualquer gestor de TI aqui sabe que a realidade é muito mais complexa do que isso, né? Existem mais de 3.000 concessionárias de veículos leves ativas no Brasil e cada uma delas opera pelo menos 4 ambientes completamente distintos. O showroom e vendas, com foco total em objetivo comercial, métricas de conversão, CRM, jornada do comprador. A oficina e o pós-venda, com ordens de serviço, técnicos, filas de atendimento, peças e prazos de entrega. O departamento de F&A e estoque, com financiamentos, seguros, gestão de veículos e integração com a montadora. E a gestão administrativa, né? O financeiro, o RH, comunicação, que precisam dar suporte a tudo isso funcionando ao mesmo tempo.
O que os dados mostram é preocupante. Segundo a FenaBrave, apenas 27% das concessionárias brasileiras têm algum nível de integração digital entre esses departamentos. 27%. Isso significa que, na maioria das concessionárias, cada área está operando em uma ilha. E a pergunta que fica é: a estrutura de TI conecta tudo isso? Cresceu na mesma proporção que as exigências do cliente? Obrigada. A maior parte das concessionárias que a gente atende não chegou nessa situação de propósito, né? Isso aconteceu de forma gradual. No começo, uma operação pequena, com todo mundo no mesmo sistema. Depois, uma expansão, uma filial, uma nova linha de veículos, e o departamento financeiro adotou um software diferente. Mais crescimento. O departamento de peças passou a usar uma planilha própria. A oficina começou a registrar OS no sistema legado, o showroom adotou um CRM novo, e o WhatsApp virou um canal de comunicação entre todos. Resultado: a TI hoje gerencia 10, 12 ferramentas que nunca foram projetadas para trabalhar juntas, que nunca conversam entre si, que criam duplicidade de dados, retrabalho e ruídos de comunicação entre áreas. E esse aqui é o cenário que a maioria dos gestores de TI no setor automotivo enfrenta. Não é falta de sistema, é excesso de sistemas desconectados. Eu acho que a gente pode passar para o próximo. Muito obrigada. E essa fragmentação tecnológica cria um desafio único para quem trabalha com TI numa concessionária. Porque você não está lidando com um ambiente homogêneo. Você está conectando o mundo com culturas, métricas e objetivos completamente diferentes. O vendedor do showroom quer fechar o mês. A métrica dele é conversão e comissão, né? O tempo de atendimento importa, mas o cliente na frente é o que mais importa agora. O técnico da oficina está focado na OS aberta, ele precisa de peças, precisa de tempo, precisa de informação técnica e muitas vezes não tem acesso digital fácil ao histórico de veículos. O almoxarife de peças está olhando para o estoque, pedidos, a montadora, prazos. O financeiro quer integração com DMS e sistemas de boletos. E o pessoal do pós-venda precisa saber o que aconteceu na oficina para fazer o follow-up correto com o cliente. A TI precisa fazer tudo isso conversar, né? Aí dá para ver que a vida não é tranquila mesmo. Precisa criar infraestrutura de comunicação e colaboração que permite que cada área faça seu trabalho e que o resultado final seja uma experiência coesa para o cliente, uma experiência boa para o cliente. É o desafio da integração, não de tecnologia por si só. Vou trazer agora algumas situações que a gente ouve com frequência nas concessionárias que a CCM atende. São situações concretas do dia a dia. O mecânico avisa o cliente pelo próprio WhatsApp pessoal. Isso significa que a comunicação de serviço está saindo do canal oficial. O histórico some, a empresa perde rastreabilidade. Se esse técnico sair amanhã, ninguém sabe o que aconteceu, o que foi combinado com o cliente. Perde. Próxima situação, né? Não sei o status da OS, preciso ligar para a oficina. O showroom vende o serviço. O cliente liga para saber o prazo e o atendente não tem visibilidade do que está acontecendo na oficina em tempo real. Isso gera retrabalho, ligações desnecessárias, frustração de todos os lados. Quando o vendedor saiu, o cliente foi junto. O relacionamento estava no celular pessoal, sem registro corporativo, sem histórico de integrações. A empresa investiu no cliente, o cliente foi embora e levou o vínculo. Outra situação, a área de vendas prometeu que a oficina não consegue entregar. Sem um canal integrado de comunicação entre os departamentos, cada área opera com as próprias informações. E o cliente fica no meio quando as versões simplesmente não batem.
Outra situação, TI passa o dia resolvendo o problema de ferramenta que ninguém escolheu. Ferramentas adotadas por área, sem critério de integração, geram atrito constante. E a equipe de TI vira o suporte de 10 sistemas que não conversam entre si. Cada gerente tem seu próprio jeito de cobrar a equipe. Sem um canal corporativo estruturado, o padrão da comunicação varia. Alinhamento depende de quem pergunta primeiro. Quantas dessas situações você reconhece? Eu acredito que vocês reconheceram bastante dessas, né? Se não todas. Bom, nenhuma dessas situações aparece como chamado. Não existe ticket para comunicação entre showroom e oficina mal estruturada. Não existe chamado para relacionamento de cliente saindo do canal corporativo. Esses problemas aparecem como atrito, como atrasos, como cliente insatisfeito, como vendedor que pede demissão. Mas o que eles têm em comum é sim, bem simples. Todos são sintomas de um mesmo problema: a falta de um ambiente integrado de colaboração e comunicação entre áreas. E a TI tem um papel fundamental na construção desse ambiente. Não porque seja um problema exclusivamente técnico, mas porque TI é quem tem a visão transversal da operação. É quem consegue enxergar o showroom, a oficina, o financeiro e o pós-venda ao mesmo tempo. Quando a TI assume esse papel estratégico, ela deixa de ser o departamento que conserta a impressora e passa a ser quem constrói a infraestrutura que garante realmente a experiência do cliente. Resolver esse problema não exige trocar tudo, não é substituir o DMS, não é reformular a infraestrutura inteira, não é criar um novo departamento de TI. É construir um ambiente onde as equipes de showroom, oficina, peças, pós-venda, consigam se comunicar e colaborar de forma mais integrada. É exatamente sobre isso que agora eu vou convidar a Joana, ela vai falar um pouquinho de como as organizações que dependem fortemente de comunicação interna estão resolvendo esse problema de forma prática e com um resultado concreto. Joana, me ajuda aí. Obrigada, Tatiana. Gente, vou pegar exatamente esse gancho, que a quantidade de vezes que a gente perdeu informação porque não tinha um processo definido. É muito comum que isso aconteça, porque a gente no dia a dia está fazendo a operação funcionar, está fazendo o negócio acontecer. Então, sim, parte do negócio está ali acontecendo no e-mail, recebendo as comunicações das montadoras, as ordens de serviço, mas tem muita coisa também acontecendo no WhatsApp, tanto do vendedor, da oficina diretamente com o cliente, mas também entre as próprias áreas internas. E tem muito documento que é perdido com informações confidenciais, aquela planilha que chega na versão 1, 2, 3, 25, e a gente está ali gerindo toda essa informação. Existe um dado que os profissionais perdem 1 mês por ano procurando informações. E aí, quando a gente pensa esse 1 mês por ano, são de fato todas as horas de serviço alocadas nisso. Não só 1 mês por ano em tempo operacional, mas 1 mês da folha de pagamento da concessionária se perde quando a gente pensa nesse cenário. Então, é quase mais, é todo o custo agregado disso dentro da própria operação, porque simplesmente esses processos não foram integrados e a informação acabou se perdendo. E aí, o papel do TI é esse grande equilíbrio das situações. Ele precisa buscar um momento para ser mais produtivo, para fazer mais, mas vai chegar um certo momento que ele vai precisar reduzir custo, porque a operação precisa melhorar a margem. Ou então tem pouquíssimo tempo para fazer isso acontecer e está chegando um grande momento de vendas no varejo em que a gente precisa ter uma grande promoção. E aí, a todo momento, ele precisa entender qual é a prioridade dessa situação para entender o que ele vai equilibrar nesse momento. Tudo isso equilibrando também todas as ferramentas que ele levantou, que ele herdou de outras gestões, que ele herdou de outras áreas que contrataram tudo isso.
A nossa proposta com o Zoho Workplace é que produtividade, custo e tempo não seja uma escolha e que, de fato, a gente tenha uma ferramenta que integra tudo isso para que o TI não tenha essa dor de cabeça de ter que decidir toda vez. O Zoho Workplace é a plataforma de e-mail e colaboração que vocês vão sair daqui com a sensação de que queriam ter conhecido antes, porque vai reunir esses 10 aplicativos de produtividade que a gente realmente usa todo dia para trabalhar em uma única app. Então, sem precisar trocar de várias abas, sem precisar trocar de ferramentas ou ter vários logins, eu tenho toda a minha produtividade na minha mão. O carro de entrada para isso é o Zoho Mail, que é um ambiente completamente seguro e estável para que eu possa fazer as minhas comunicações oficiais. Então, ele é um e-mail com toda a robustez e segurança que é característica da Zoho. A gente se preocupa muito com a privacidade dos nossos clientes, com a privacidade dos nossos dados, e o Zoho Mail ele é certificado por diversas certificações internacionais, nacionais, pelas ISOs. Muito antes de existir a LGPD, a gente já estava adequado à LGPD aqui no Brasil, porque o Zoho Mail ele prioriza que o ambiente de e-mail não seja um ambiente de entrada para golpes, não seja um ambiente de entrada para phishing. É muito difícil em empresas dinâmicas, empresas do varejo, que a gente treine todas as equipes para que elas saibam identificar um e-mail de phishing, para que elas não caiam em golpe. E isso passa a ser mais uma responsabilidade do TI. A nossa proposta é que o e-mail ele seja essa camada de segurança. Não precisa que o colaborador seja treinado se o e-mail não chega. Então, a gente tem diversas políticas de segurança nativa, diversos padrões de segurança, inclusive uma nota para as configurações de segurança da tua empresa para garantir que o e-mail está realmente seguro e, mais do que isso, ele também está estável, ele não vai cair e o e-mail não vai se perder por conta de um processo de falta de sistema. Atrelado ao e-mail, eu tenho o Zoho Click, que é o nosso chat corporativo. Aqui eu posso enviar tanto mensagens individuais entre os colaboradores, mas também criar canais, criar grupos, trazer pessoas externas, fazer chamadas de áudio, fazer chamadas de vídeo. Aqui é um canal super importante para a gente, principalmente, sair do WhatsApp para conversas oficiais. O Zoho Click ele permite criar um canal institucionalizado de comunicação em que eu tenho uma ferramenta oficial da empresa para que eu tenha comunicações internas. Isso é muito útil também juridicamente, porque eu garanto que o meu colaborador não está levando informações para um dispositivo pessoal, para um número pessoal, que, como a Tatiana falou, se ele sai da empresa, ele leva essas informações juntos. Então, o Zoho Click está disponível tanto na versão online, no site, mas também tem um aplicativo no celular para eu conseguir ter essa mobilidade, que é tão importante para quem está na ponta vendendo ou na oficina trabalhando. Atrelado a esse ecossistema, o meu calendário. Então, como que eu consigo gerenciar as áreas, os recursos, as pessoas que estão disponíveis em algum momento, combinar a agenda, principalmente controlar esses cenários de compromisso da equipe da oficina, agendamentos, revisões, tudo isso eu posso colocar dentro do próprio Zoho Calendar e também gerir meus recursos. Então, gerir salas, gerir ambientes, escritórios, carros, o que for necessário, eu consigo registrar isso como um recurso e fazer esse acesso através do Zoho Calendar, que vai estar atrelado ao meu e-mail, ao meu clique, todo esse ecossistema. Eu também tenho o Zoho Workdrive, que é o meu armazenamento na nuvem. Então, tudo isso fica atrelado e salvo tanto em pastas individuais com os meus próprios arquivos, mas também com pastas da equipe. Então, a equipe do financeiro vai ter um único ambiente com todos os fornecedores, com todas as notas fiscais, um ambiente realmente seguro e conectado para que a gente tenha essa colaboração acontecendo de fato. E o Zoho Connect, que é a nossa rede social corporativa. O Zoho Workplace, ele leva o engajamento e a colaboração muito a sério. E por conta disso, a gente entende que uma rede social corporativa, uma intranet, faz parte desse ecossistema de colaboração e produtividade. Então, dentro desse ecossistema de mais de 10 ferramentas, uma delas é a minha rede social corporativa, onde eu vou ter um mural da empresa para fazer comunicados oficiais, mas também posso ter grupo de áreas, posso ter gestão de projetos acontecendo aqui, e principalmente um ambiente que simula uma rede social para que eu possa estimular cada vez mais
a colaboração e também, por que não, a competitividade. A gente costuma ver bastante em segmentos que têm diversas filiais, diversas concessionárias, aproveitar o Connect para qual foi a concessionária que bateu a meta primeiro do mês, qual foi o vendedor que fez isso, e aproveitar esse espaço, inclusive, para gamificação. Tudo isso, obviamente, com inteligência artificial nativa. A gente sabe que esse é um dos maiores desafios para as TIs hoje, que é implementar a IA e deixar esses processos mais automatizados, mais inteligentes, sem sair do que já estão fazendo com todas as prioridades. Então, a gente já vai ter a ZIA, que é a inteligência artificial da Zoho, nativa em todo o ecossistema Zoho Workplace. Ela vai escrever e-mails, escrever documentos, montar apresentações. Na minha ferramenta de planilhas, ela vai gerar gráficos automáticos, me ajudar com fórmulas, me explicar qual é a fórmula que eu preciso, ou então criar essa fórmula para mim. Ela vai montar apresentações do zero, incluindo texto, incluindo imagem, a partir do prompt, resumir meus e-mails, resumir meus chats, realmente está ali para deixar o meu dia a dia mais rápido, para que eu possa olhar e investir tempo e energia no que, de fato, eu preciso, como humano, investir essa energia. Então, tudo isso está dentro do pacote do Workplace, tudo isso e mais. Dentro do pacote de e-mail, eu vou ter um e-mail atrelado com calendário, com tarefas, com notas, com strings, que é uma funcionalidade exclusiva da Zoho, que a gente consegue transformar um e-mail quase como um feed, ao invés de responder esse e-mail e ocupar espaço de armazenamento na caixa de entrada de outra pessoa. Eu consigo centralizar, eu consigo marcar uma pessoa e responder por ali, eu consigo gerar uma tarefa a partir disso, compartilhar um rascunho, tudo isso através de strings. Eu tenho um pacote de escritório completo, com documentos, planilhas, apresentações, tudo isso armazenado na nuvem e com sincronização desktop. Todos esses aplicativos, eles funcionam dentro dos próprios aplicativos ou aqui num site online mesmo. E eu tenho um pacote de comunicação muito completo. Então, eu tenho as mensagens instantâneas no clique, mas eu também tenho chamadas de áudio, de vídeo, reuniões online através do Zoho Meeting. E eu vou ter minha intranet corporativa. Tudo isso dentro da mesma ferramenta, tudo isso dentro do mesmo login, da mesma aba, inclusive, com requisitos de segurança que vão de ponta a ponta. E aí, quando a gente olha para o que é a realidade da operação no dia a dia e o que as empresas estão pagando para fazer isso acontecer, uma empresa de 100 funcionários, ela precisa ter uma ferramenta de videoconferência, vai lá e contrata o Zoom e paga 8 mil por mês. Precisa de um chat que tenha automações, que tenha bots nativos, contrata o Slack. Tem já o e-mail do Google para todo mundo, com armazenamento na nuvem, mas precisa contratar um pacote Office, porque precisa utilizar o Excel ou quer usar a ferramenta direto no desktop, está acostumada com o Word. Vai lá e contrata uma rede social corporativa, o Vivo Engage. O time de marketing precisa enviar arquivos robustos e, para isso, precisa de uma ferramenta de transferência de arquivos. No final do mês, para esses 100 colaboradores, a gente está gastando R$35 mil para colaborar, para fazer o trabalho do dia a dia, para enviar e-mail e enviar mensagem. No final do ano, a gente acaba falando de R$425 mil para fazer essas mesmas tarefas. Não é investir na operação em novo maquinário, não é investir em processos mais eficientes no dia a dia da comercial, é realmente o dia a dia da operação onerando muito o orçamento do TI. E aí a proposta do Zoho Workplace é realmente desonerar desse custo para ter um custo mais eficiente para fazer o dia a dia. Então, todas as ferramentas que custam R$35 mil para 100 colaboradores desintegradas, com o Zoho Workplace é R$13 mil por mês no plano mais caro, que realmente dá acesso a tudo isso. Mas pegando um gancho, e a gente vai falar um pouquinho mais com o André agora na sequência, do que ele falou no vídeo, a Santa Emília, por exemplo, conseguiu modular esse acesso e flexibilizar. Então, o colaborador do administrativo vai ter o conjunto completo de ferramentas. Mas quem só precisa de um e-mail e de um chat corporativo não precisa gastar tudo isso, pode pagar R$5 por mês e ter já acesso a essas ferramentas. Então, a gente realmente consegue modular esse custo para não pesar no orçamento da TI, não pesar no orçamento da concessionária, e aí investir no que realmente importa.
E aí, mais do que eu falar sobre isso, eu preciso convidar o André, que é gerente de TI da Santa Emília, para nos contar um pouco mais como é isso na prática e como é no dia a dia, como foi a implementação da Zorro. Então, André, primeiramente, bom dia, bem-vindo. E eu queria te pedir para te apresentar e contar para a gente quem é a Santa Emília também. Bom dia, Joana. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente, agradecer o convite. Muito bacana participar aqui com vocês, né? Duas empresas que eu admiro muito, né? A Zorro e CCM. Isso me deixou muito feliz. Vamos trocar aí umas ideias, tentar acrescentar um pouco da jornada Santa Emília nessa manhã aqui. Falar um pouco do Grupo Santa Emília, né? O Grupo Santa Emília é um grupo de concessionárias. Hoje nós representamos os automóveis, marcas Volkswagen, Toyota, Renault e GAC, chinesa. Temos motocicletas Honda. Nós temos hoje 11 lojas, né? Tem uma operação também de autosservice, né? Da T-Service, bandeira Toyota. Estamos sediados em Ribeirão Preto, exterior de São Paulo, né? Temos mais 5 cidades aí na região, tudo no interior de São Paulo. É um grupo com 120 anos de fundação, mais de 120 anos, né? Vai fazer 123 anos, dos quais 60 anos só nesse segmento de concessionárias. E falar um pouco do André. Hoje estou head de TI e inovação do grupo, tenho 26 anos de casa, entrei aqui estagiário e fui crescendo e aprendendo, até hoje estou aprendendo aqui no grupo. Então, é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigada, André. Então, eu queria começar te perguntando como que era o cenário da Santa Emília antes da Zorro. Bom, eu acho que a apresentação da Tatiana foi perfeita, né? Aquele caos, vamos dizer assim, né? Então, assim, resumindo, né, o que ela falou, o problema não era a falta de tecnologia, o problema era o excesso de ferramentas desconectadas, né? Então, assim, acho que é uma grande dor, falando do segmento do qual eu estou aí bastante tempo e tenho um conhecimento mais aprofundado, né? A integração hoje, é a complexidade, né? Do cenário tecnológico numa concessionária. E acredito que em diversos outros segmentos também. Nós fizemos um inventário recente aqui, a gente tem aproximadamente 40 sistemas, né, e desintegrado. Então, isso vai criando um ambiente fragmentado, né? As pessoas até conseguiam se comunicar, mas muitas vezes a informação não chegava para todos, né? Existiam versões diferentes de mesmos documentos, a gente dependia muito do conhecimento individual, então não tinha essa colaboração. Então, as operações, né, Santa Emília e concessionários, né, hoje o perfil que tem, ela é distribuída pelas marcas, pelas unidades, envolve equipe, né, de vendas, de pós-vendas, peças, administrativo, diretoria. E isso, ao longo do tempo, né, principalmente ainda influenciado pós-pandemia, que a gente teve teve que lidar muito mais com tecnologia, com as pessoas remotas, home office, né? Então, ao longo desse tempo, cada departamento foi buscando uma ferramenta, né, para suprir aquela sua necessidade, o compartilhamento fragmentado. Então, esse era o cenário, né, como bem a Tatiana colocou aí na apresentação dela, que acho que é o cenário de várias concessionárias e empresas também, né? Com certeza. E aí, vocês estavam aí com essas diversas ferramentas, diversos logins. O que foi o que motivou, assim, se houve alguma ação que fez que vocês, nossa, precisamos de uma ferramenta mais integrada? E como que vocês chegaram na Zorro? A integração ela passou a ser uma prioridade, né? A gente percebeu que a eficiência operacional não depende apenas dos sistemas, né, do DMS, do ERP, mas de como as pessoas colaboram, né? Então, a transformação digital, nós entendemos que ela não é apenas automatizar processos, e sim também eliminar atrito entre departamentos, pessoas, né, e informações. E quando a gente analisa a nossa estratégia, a gente passou a analisar a nossa estratégia de inovação, a gente entendeu que a gente precisava criar um ambiente
aonde a comunicação fosse mais fluida e acontecesse naturalmente, né? Isso ajudaria muito na adoção da tecnologia correta, na buscar a automação correta, né? Aplicar mesmo a eficiência tecnológica. E a gente foi avaliando, né, várias soluções. Então, a gente tinha sempre em mente alguns pontos fundamentais: a facilidade de uso para os colaboradores, a integração entre comunicação e colaboração, segurança, governança, escalabilidade, né, para um crescimento futuro do negócio, do grupo, a capacidade que a Joana mostrou de centralizar serviços em uma única plataforma, né? Então, aquilo que eu falei antes, cada departamento buscava a sua solução, olhava para o seu problema. Nós tínhamos 3 sistemas de mensageria, nós tínhamos 3 plataformas de e-mail, aí tinha 2 plataformas de meeting, entendeu? Então, assim, era uma coisa que cada um foi fazendo, e nós falamos, peraí, não se contrata mais tecnologia sem o aval do departamento, da tecnologia. Então, isso já ajudou bastante. E eu acho que o que pesou bastante também, além de tudo isso, facilidade, integração, colaboração, foi a relação custo-benefício, né? Que a Joana apresentou aí, isso pesou bastante. Aí nós chegamos na Zorro, através da nossa parceria com a CCM, que nos apresentou a Zorro, e então, assim, a gente queria mais do que escolher uma ferramenta, a gente estava querendo escolher uma plataforma capaz de acompanhar a estratégia de transformação digital, que era essa de eliminar ruídos e melhorar a comunicação e colaboração entre as áreas. E aí vocês chegaram na Zorro, comentou que vocês antes tinham várias ferramentas para uma mesma funcionalidade. Como que isso refletiu nos custos de vocês? Porque realmente acho que pôde cortar diversas ferramentas para apenas a Zorro solucionar, certo? Com certeza. A gente refletiu muito no custo, porque eu falei, a gente tinha várias ferramentas fazendo a mesma função, né? Então, e isso demandava, além de custos maiores, demandava logins, né? A gestão da minha equipe de TI operacionalmente. Então, a hora que aparecia um problema, a gente ia saber que tal área contratou alguma solução. Ou então, vamos usar essa solução free aqui. E aí a gente perdia governança, perdia segurança. Então, nós tivemos não só um reflexo de custo, né, impacto direto no custo com essas ferramentas, como custo operacional, né? Hora homem da equipe de TI, o que foi apresentado aí também, João, essa parte do tempo que as pessoas demoravam para encontrar a informação. Então, tudo isso foi um ganho que a gente teve, né? Então, a gente teve custos diretos e indiretos, né? Não só essa parte de agilidade, mas também, realmente, financeiro foi muito grande. Foi em torno de 20% aí de ganho que a gente teve com a adoção da ferramenta. Sim. E o processo de migração, de implementação do Zorro? Porque eu entendo que você sair de diversas ferramentas para uma só, existe uma migração que é desafiadora para o TI. Como que foi? Esse tipo de implantação, a gente costuma dizer que ela não é só tecnológica, né? Ela é uma implantação cultural, porque você muda, né, a forma que as pessoas vão trabalhar, vão colaborar entre si, vão se comunicar. Então, a gente focou bastante na comunicação, no treinamento, né, no apoio aos usuários, né? A CCM nos assistiu muito bem nessa parte da técnica, né? Treinou nossa equipe e a gente teve essa estratégia interna de ter essa comunicação. E até hoje nós temos dias fixos nos nossos calendários para dar os treinamentos das soluções da Zoho, né? Que nós temos contratadas. Então, a gente vai melhorando, né? Porque nós mesmos vamos descobrindo novas funcionalidades, a gente vai adotando aqui nas nossas operações, né, do TI. Fala, poxa, olha que legal, você pode pegar um e-mail, já colocar num to-do list aqui, já gerar um invite, já, entendeu? Então, assim, fica tudo muito mais fluido. Então, a gente começa a contínua, né, a melhoria contínua ali do uso da ferramenta. Então, aí quando o colaborador
percebe que ele consegue encontrar informação mais rápido, ele consegue colaborar, ele consegue de um e-mail, gerar um invite, um meet, uma reunião. Então, essa adoção fica mais natural, né? Então, ele falou, poxa, eu consigo reduzir tarefas repetitivas, né? Porque antes ele tinha que pegar, chegava o e-mail numa plataforma, ele comunicava por outra, tinha que entrar em outra para agendar um meeting. Então, ele percebe que isso é mais fluido. Então, nós estamos sempre preocupados nessa melhoria, né? Então, eu acho que minha percepção foi um processo mais cultural do que tecnológico. Sim. E vocês contaram com a ajuda da CCM em todo esse processo. Queria saber tanto como foi com a CCM e também do papel da CCM nessa flexibilidade dos planos de vocês, assim, que mostrou que podia contratar ferramentas, recursos e armazenamento diferente para o colaborador, e isso também trouxe mais flexibilidade para vocês, né? Com certeza, o papel da CCM foi fundamental, né? Nesse apoio, tanto na parte técnica quanto na parte de treinamento, né? Primeiro, deixando a gente muito, muito seguro, né? Porque eu, particularmente, desconhecia a Zorro. Depois que eu fui conhecer a história da Zorro, né? Que é uma empresa mundial super consolidada e quase mais de 90 soluções, então isso me chamou a atenção. Falei, opa, os caras têm solução para praticamente tudo. Então eu ganho essa performance, escalabilidade, eu ganho essa integração que eu vinha procurando, né? E depois, assim, a gente foi até convidado, né, pela CCM, Zorro, a conhecer a Zorro Brasil, né, em Florianópolis. E aí a gente começa a entender, aí viramos um garoto propaganda, porque, poxa, a solução é fantástica, né? Vamos difundir também, porque é um ganho, né, para o TI, para a concessionária, é um ganho financeiro, operacional, é um ganho de gestão. Então, foi fundamental o papel da CCM em todo esse processo. Perfeito, André. Muito obrigada. Acho que pode contar muito sobre como a Santa Emília modernizou a tecnologia com o Zorro Workplace, com a Zorro, com a CCM. Te agradecer e que seja só o início de uma grande parceria, que com certeza a gente possa estar junto no crescimento da Santa Emília pelos próximos 120 anos. Conte com a gente, eu que agradeço novamente o convite. E eu costumo dizer que a tecnologia sozinha não transforma uma empresa. Transforma uma empresa a capacidade das pessoas em colaborar melhor, se comunicar melhor, quando a comunicação flui. E pode ter certeza que isso, a Zorro teve um papel fundamental para essa melhoria, juntamente com a CCM. Então, muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre. Obrigada. A gente teve perguntas aqui no chat. O Fábio perguntou: as licenças do Office estão no pacote de 100 usuários? Na nossa simulação, sim. O pacote que a gente mostrou ali, que é R$ 30 por usuário, ele contempla todas as soluções. Então, e-mail, armazenamento na nuvem, o clique, o pacote Office, a rede social corporativa, o cofre de senhas, todas as 11 ferramentas. Então, sim, esse pacote com essas ferramentas custa de R$ 12 a R$ 30, a depender do armazenamento. E a gente também tem o pacote só de e-mail, que custa de R$ 5 a R$ 20, a depender também do armazenamento. Aqui no final, a CCM vai fazer o convite para fazer um diagnóstico com os especialistas, mas antes disso, eu queria convidar a Jéssica, que a gente vai fazer aqui um sorteio. Bora lá. Bom, pessoal, obrigada pela participação de todos até aqui. Nós vamos fazer um rápido sorteio de um brinde da Zorro Workplace. Só um instante que eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Todo mundo que está aqui está dentro da roleta para participar do sorteio. Nós vamos sortear um kit copo café com o caderno da Zorro Workplace. E aí, ao final, nós vamos entrar em contato com a pessoa que ganhou para a gente enviar o brinde. Ganhou foi Vanis Garlet. Parabéns. Parabéns, Vanes. Eu vou compartilhar aqui de volta para vocês terem tempinho para escanear o QR Code e falar com a equipe da CCM. Veio mais uma pergunta do Paulo sobre como funciona o processo de migração do 365 para a Zorro.
Esse processo é assistido pela CCM, então eu já vou passar a palavra para a Tatiana para contar como que a gente pode fazer isso. Bom, gente, já agradeço demais a participação de todos, tá? A gente pode fazer o assessment, então tem o QR Code aí. Todo o processo de migração, então, qual é o caminho ideal, né? A gente faz uma reunião bem de acordo com as necessidades da empresa. Nosso time, que a Yasmin, inclusive, é a gestora, né? Vai fazer uma reunião para entender a necessidade e a gente faz, enfim, a proposta e o escopo de toda essa migração. Isso acontece de forma muito particular de empresa para empresa, mas isso é um processo muito tranquilo, natural, e aí a gente coloca cronograma, todas as atividades envolvidas e um escopo para que traga mais tranquilidade em todo o processo de migração, tá? Veio mais uma pergunta do Raul. Isso. Pode responder. A gente faz a migração dos e-mails antigos. Então, a ideia é realmente a gente entregar o projeto pronto, com todas as contas já migradas para a estrutura Azure. E até complementando esse processo de migração, a gente migra todo o histórico, inclusive de pastas, e esse é um papel fundamental da CCM no planejamento desse projeto, a gente organizar para que a migração de Drive aconteça, mantendo pastas, permissões, níveis de acesso, subpastas, tudo isso para que a gente não perca essa informação. Tudo isso é possível fazer, e e-mails e calendários são migrações muito simples. A gente pode fazer, inclusive, faseada. Quero migrar só uma parte, quero, inclusive, trabalhar os dois cenários. Eu quero manter parte dos colaboradores com Microsoft, parte com a Zorro. Tudo isso é possível fazer para deixar a operação de vocês mais leve, principalmente no orçamento, que é a nossa proposta aqui. E o André também citou aqui sobre as 90 soluções que a Zorro entrega. Então, obviamente, a gente fez uma apresentação de uma parte, né, do que a Zorro entrega, mas há outras soluções e pode contar que a reunião que a gente for fazer para entender o processo de vocês, pelo menos uma solução vai ser muito compatível com o que você precisa, vai atender muito. A gente tem também o Zorro Desk, por exemplo, que é uma ferramenta que a gente usa muito na CCM, que é o meu queridinho, inclusive, porque mudou o jogo aqui para nós também, do ponto de vista de compliance, do ponto de vista de acompanhamento de SLA, e para a equipe de TI é extremamente importante ter uma ferramenta como essa, né? Não só de TI, a gente usa internamente e para os clientes, né? Mas quando a gente fala sobre essa administração de tickets até internamente, pode ser uma solução bem interessante para vocês. Então, querendo entender mais sobre todas essas soluções e quais são as soluções que fazem mais sentido para vocês, agende um horário com a gente que a gente vai fazer algo bem particular, bem personalizado. E aí eu agradeço, finalizo, se ninguém mais tiver nenhuma questão, agradeço demais a participação de vocês. André, você sempre, a sua disponibilidade é incrível e ajuda muito, né, a fazer todo mundo entender o real benefício dessa mudança. Muito obrigada, Joana, Jéssica. Obrigada, gente. Um ótimo Laura dia. Também. Obrigada, e pessoal. ótimos negócios para todos nós. Um abraço para todos aí. Obrigado, pessoal. Valeu.